Gênesis, primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã. Responderam eles: Para comprar víveres. Foi assim que José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor. Responderam: Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Vieste explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai. O outro já não existe. José disse-lhe: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui, antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros, vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los numa prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: Fazei isto, e vivereis, porque sou cheio de temor a Deus. Se sois gentes de bem, que um dentre vós fique detido em prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha eu dito? Disse-lhes Rúben: Para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me? E eis agora que nós é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou, depois que se enchessem de trigo seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração e, tomados de espanto, disseram uns aos outros:
Que é isto que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe, nestes termos, tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhes que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: por isso reconhecerei que sois gente do bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos, levai ao trigo que precisais para alimentar vossas famílias e parte. Conduzir-me-eis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão e podereis negociar no país. E esvaziando seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim? Tudo vem cair sobre mim. Ruben disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu te reconduzirei. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos sob o peso da dor.